E a ideia nossa hoje é resolver alguns exercícios, né, e entrar um pouquinho mais a fundo com relação à força magnética, né? Bom, a gente aprendeu a calcular a intensidade do campo magnético de fio e de uma espira, né? E a gente também aprendeu um pouco sobre força magnética, né? Que a gente viu? Que forças magnéticas são encontradas, né? É notado em elétrons, né? Elétrons, eles sofrem a ação de força magnética, né? Uma vez que nós vimos também que um elétron em movimento gera campo magnético, certo? E ao passo também que um elétron em movimento sofre a ação de força magnética, né? Então esse elétron tem que estar em movimento e tem que ter ao menos uma componente da sua velocidade perpendicular ao que é o campo magnético, certo? Ah, então a gente viu essas questões, né, sobre força magnética. Também nós vimos que a força magnética ela obedece à regra da mão direita, certo? Como havia mostrado para vocês. Então, recapitulado aqui brevemente, né, por meio do nosso diálogo aqui, eu vou compartilhar para vocês dois exercícios, tá? E a gente vai resolver e dar prosseguimento na nossa disciplina, ok? Então vamos lá. Como sempre, a nossa referência, né? Nosso exercício foi retirado da referência, né, desse livro, Tópicos de Física 3, Eletricidade, Física Moderna e Análise Dimensional. Especificamente o exercício 18, referente à força elétrica, a gente vai ter esse seguinte esquema aqui. Ó. Nas situações esquematizadas, nas figuras, então temos aqui nossas figuras, né? Uma partícula eletrizada penetra com velocidade de v perpendicularmente a um campo de indução magnética B. Então, olha só, em azul temos os campos, né? Em preto temos o vetor velocidade da carga elétrica, tá? O sinal da carga elétrica está indicado na própria partícula. Determine, em cada caso, a orientação do vetor representativo da força magnética atuante. Então, vamos pegar o caso da letra A. Antes de começar a fazer, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que o vetor magnético vai estar em que direção e sentido? Vamos pegar especificamente a letra A. Tem uma carga positiva com velocidade para a direita, o campo magnético saindo do plano, né? Qual que vai ser a direção da força magnética? Uma vez que a gente sabe que tem que ter ao menos uma componente da velocidade perpendicular ao campo magnético. Sabemos que a fórmula da força magnética em módulo é igual ao que? Ao valor da carga, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre o vetor. O θ, né, é o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético, né? Então, θ está relacionado aos dois vetores, né? Aqui eu tenho a fórmula em módulo, né? Alguém sabe me dizer, a letra A, qual que é a direção da força magnética? Não precisa calcular ainda. Bom, a gente vai usar a regra da mão direita, ok? Vocês conseguem me ver? Seguinte, o que é a regra da mão direita? A regra da mão direita, você pega a mão, o dedão é a velocidade e os outros dedos representam o campo magnético. Se você fizer aí conforme está demonstrado para vocês, você vai orientar o dedão na direção da velocidade e o campo magnético para a sua direção, que são esses outros dedos. Lembrando que a regra da mão direita vale para cargas positivas. Então, se vocês fizerem da mesmo modo que eu estou fazendo, orientar o dedão para a velocidade e o campo magnético, os dedos, né, os outros dedos em relação ao campo magnético, você vai notar o quê? Uma força para baixo, a regra do tapa, né? Então a força magnética vai estar para baixo, certo? Então, ao fazer aí, vocês vão ver, eu vou colocar aqui em roxo, né? Então, dedão, campo magnético na direção de vocês. Então, eu vou ter a força magnética para baixo aqui. Ó. Lembrando que a força magnética ela é 90 graus da velocidade, que também é 90 graus do campo magnético. Ou seja, todas essas grandezas, nós temos que a força magnética ela vai ser 90 graus da velocidade, ou da componente de uma componente da velocidade também pode ser, tá?
e também a 90 graus do campo magnético. Por que eu estou falando que da velocidade às vezes não vai ser? Pode ser que não seja. Por quê? Porque a velocidade pode estar com um ângulo diferente de 90, mas a gente vai utilizar sempre o quê? A componente dessa velocidade a 90 graus, né? Ou seja, a gente tem que decompor os vetores. Tá? Então, é melhor a gente, então, falar que a força magnética ela vai estar a 90 graus do campo e também da velocidade. E não necessariamente o vetor B e a velocidade vão estar a 90 graus, mas eu tenho que ter ao menos uma componente de V a 90 graus de B, tá? Ok? Então, a letra A, tá tranquilo? Letra B. Falei, como é que vai fazer a regra da mão direita nesse caso aí mesmo? Na letra B? No A. No A ou B? Nos dois, no caso. Não, na letra A eu fiz. Você não viu, não? Não é que eu não entendi direito, não. Ah, tá. Então tá. Ó, você vai segurar os dedos. Os dedos, né? Esses dedos aqui, ó, é o campo magnético. E o dedão a velocidade, ok? Então é o seguinte. Você orienta o dedão na velocidade. Então, se você fizer aí, em frente ao seu computador ou celular, você vai ver que a velocidade vai estar para a sua direita, com o dedão. E esses outros dedos aqui vai orientar para a sua direção, porque o campo está o quê? Saindo da folha ou saindo do computador. Desse modo, você vai ver um campo magnético para baixo. Como a carga é positiva, ou melhor, você vai ver uma força magnética para baixo. Como a carga é positiva, então você não precisa mudar a direção da força, porque ela é válida do quê? Para cargas positivas, né? Então a força magnética está para baixo. Ok? Por que é complicado de explicar daqui? Aí, então tem que olhar a palma da mão. A palma da mão, é a regra do tapa. A força está na palma da mão, tá? Entendi. Certo? Então na letra B, olha só, eu tenho a velocidade assim, né? E o campo entrando. Então a força vai estar o quê? De uma forma, assim, ó. Só que a carga é negativa. Então se eu fizer a regra da mão direita, a força magnética está para cá. Só que a minha carga é negativa, então ela vai estar ao contrário, certo? Então a carga negativa, eu inverto a força magnética. Então ela vai estar para cá, ó. Então esse é o vetor força magnética. Olha só, regra dedão, o campo está entrando e você vai ver a força saindo na palma da mão, só que a carga negativa você inverte, ok? Por que vocês estão olhando? Provavelmente vocês estão olhando com a referência diferente. Vocês têm que fazer aí em frente ao seu computador, tá? É importante que vocês façam, porque provavelmente a minha direção aqui está diferente das de vocês, tá? Se a gente tivesse um quadro, né, a gente conseguiria notar melhor essa força. Mas tentem fazer aí o dedão a velocidade, os outros dedos o campo magnético, ou seja, está entrando e a velocidade assim, a força sai na palma da mão. A regra do tapa, né? O tapa, a força sempre vai na palma da mão. Só que o que acontece? É uma carga negativa, então tem que inverter o vetor de força. Por isso que a força agora está nessa direção aqui. A 90 graus da velocidade e a 90 graus de B, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Posso continuar? Na letra C, o que vocês acham? Campo magnético, esses dedos. A velocidade, assim. A carga é positiva. Então, o campo, o vetor força magnética aqui, ó, ele vai estar entrando. Olha só. Dedão, velocidade. A força sai na palma da mão, né? É a regra do tapa. Toda vez que você faz uma força bater na mesa, a força é pela palma da mão. Como a carga é positiva, não precisa inverter. E a letra D, o que nós temos? Velocidade. Campo, a força estaria o quê? Entrando também. Só que como a carga é negativa, ela vai estar saindo. Porque eu tenho que inverter quando a carga é negativa. Então a força aqui vai estar saindo. Certo? Vamos fazer o 21. O que nós vamos ter? A figura abaixo mostra um bastão de cobre. X, Y, Z. Ok? Inteiramente mergulhado em um campo magnético uniforme. Ou seja, não muda o módulo, direção e sentido. É constante esse campo magnético. Então, em azul aqui, ó, é um campo magnético. Tá? O bastão sempre mantido perpendicularmente ao campo, certo?
rota em torno do eixo Y, ou do ponto Y, com velocidade angular constante no sentido indicado. Quais são os sinais das cargas elétricas requeridas nas regiões X, Y e Z do bastão? Isso aqui está girando, né? Certo? Se eu fizer um zoom, o cobre, ele tem cargas elétricas negativas, né? Certo? O cobre tem excesso de elétrons, tá? Todo metal tem excesso de elétrons. Não sei se vocês lembram nas aulas passadas. Olha só, se esse bastão está girando, aqui nesse ponto específico, ele tem uma velocidade de V assim, ó. Nessa situação específica. Nesse ponto, tá? E aqui nessa outra extremidade a velocidade V é para cá. Certo? Então a gente vai usar a regra da mão direita no ponto Z e no ponto X, tá? Olha só. Se ele está girando, a velocidade, olha só, o campo está entrando, a velocidade está assim, a força está para a extremidade. Só que como é uma carga elétrica, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui vai sofrer uma força. Deixa eu colocar até em outra cor. Eles vão sofrer uma força para cá. Os elétrons. Tá? Ou melhor, a força vai ser para cá. Em verde. Deixa eu colocar em outra cor, porque em verde acho que não está muito bom, não. Vou colocar em vermelho. Ó. A força magnética vai atuando nos elétrons, vai estar para cá. Por quê? Para o centro. Porque a regra da mão direita, velocidade é o V, o campo está entrando, a força sai na palma da mão. Só que como é carga elétrica, o cobre tem excesso de elétron, eu tenho que inverter, né? Agora eu vou fazer a regra da mão direita no ponto X. O dedão é a velocidade, o campo está entrando, certo? Então a força está na palma da mão. Só que como é elétron também, ela vai estar ao contrário. Olha só, vou ter uma força magnética nas cargas do cobre nessa direção. Olha só que interessante. Eu estou retirando elétrons desse ponto e trazendo para cá, ó. E todo Z também trazendo para cá. Então, em Z e em X, ele vai ficar neutro. E em Y, eu vou ser negativo. Por quê? Porque eu estou tirando elétrons das extremidades e levando para o centro dessa barra girante. Certo? Então, quais são os sinais das cargas elétricas adquiridas nas regiões X, Y e Z do bastão? Como eu tenho essa força para o centro, esses elétrons que estão aqui, eles vão para o centro. E vai tornar o quê? Essa região aqui neutra, e essa aqui região neutra, e essa região aqui negativa. Ok? Não, vai repetir, pra comer confuso, assim, caso eu achei. Como é que é, Guilherme? Repetir pra você repetir. Ah, para repetir? Vamos lá, então. Façam aí em frente ao computador de vocês. Olha, se essa barra está girante, se ela está girando assim, ó, pega uma barra. Se ela está girante, ela vai ter aqui nesse ponto uma velocidade assim, e nesse outro ponto aqui, ó, uma velocidade assim. Certo? Deixa eu colocar até em outra cor. Ó, vai ter uma velocidade aqui, outra velocidade aqui. Ela está girando, né? Porque a velocidade na trajetória circular, ela é sempre o quê? Tangencial, né? A trajetória. Então, aqui, ó, é como se estivesse assim, né? Certo? Então, nesse ponto especificamente, a velocidade está assim, e nesse outro ponto especificamente, a velocidade está nessa outra direção. Ou seja, ele está rotacionando em torno deste eixo. Bom, a gente sabe que o campo magnético é entrando. Então, olha só. Faça aí você. O campo está entrando no seu computador, é velocidade, assim, com o dedão, né? Aqui é a velocidade. O campo é entrando. A força sai na palma da mão, certo? Só que como é um cobre, olha só, um bastão de cobre, eu tenho elétrons aqui na barra, e não o quê? Não cargas positivas. Então, a força que deveria sair, ela vai estar o quê? Ao contrário. Por quê? Porque quando eu tenho elétron, eu inverto a ação da força. Então, vou ter uma força magnética para cá, ó.
Se eu fizer a regra da mão direita para esse ponto aqui, ó, isso aqui é nesse instante, tá, gente? Se eu fizer a regra da mão direita nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Olha só, velocidade de dedão, o campo entrando, a força vai estar o quê? Saindo da minha palma da mão aqui, ó. Só que como é elétron, ela vai inverter e ela vai estar andando nessa direção aqui. Então tem uma força magnética para cá. Ou seja, os elétrons que estavam aqui, eles vão vir para cá, no centro. E os elétrons que estavam aqui vão vir também aqui para o centro. Por quê? Porque o elétron ele tem que andar nesse material aqui, ó. O elétron ele pode mover ao longo dessa barra aqui, ó. Né? Esse elétron ele move ao longo dessa barra. E ele vai mover porque existe essa força magnética empurrando para o centro. Tá certo? Repete aí, que eu não entendi direito, não, professor. Por favor. Quem é que falou? Wallace. Ok. Ó, vou até aumentar aqui. Agora eu vou olhar nesse caso do desenho. O que nós temos? Temos que, nesse ponto aqui, ó, Z, eu tenho cargas. Eu tenho cargas, na verdade, em todo o material aqui, ó, nessa barra. Só que essas cargas... Por quê? Porque metais têm elétrons em excesso, né? A gente sabe disso. Bom, se ela está girando... Aqui, ó, olha só, tem um ponto Y. Essa barra gira ao redor do ponto Y. Então, imagina isso aqui é uma barra girando ao redor do ponto Y. O que acontece? Se eu pegar exatamente nesse ponto, nessa extremidade aqui, se eu olhar uma carga aqui, eu vou ver que a velocidade dela está nessa direção. Por quê? Porque esse aqui gira. Ó. A velocidade é o quê? Sempre o quê? Tangenciando uma trajetória. Tá? Então, nesse ponto a velocidade é assim, nesse assim. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz uma trajetória, ou melhor, uma velocidade que vai estar o quê? Tangenciando um movimento circular, né? Porque ela está girando. Então, qual que é a direção da velocidade? Usando a regra da mão direita. É o dedão. A direção do campo está entrando na folha. Ou no computador de vocês, ou no tablet. Então, vocês façam aí, né? Então, coloca os dedos entrando. E o dedão, o quê? Na direção da velocidade. Vocês vão notar que a regra do tapa, a força sai na palma da mão. Só que essa regra do tapa é válida somente para carga positiva. Então, se tem carga negativa, eu inverto a direção da força. Então, vai estar saindo aqui nesse lado da mão. Né? Então, ela vai estar indo, a força magnética indo para o centro. Mais uma vez, olha aqui. Ó. O campo está entrando, a velocidade está no dedão, a força estaria saindo no tapa, né? Aqui na face do tapa da mão. Só que como é carga negativa, eu tenho que inverter, então a força vai estar ao contrário. Então, o que vai acontecer com as cargas elétricas? Elas vão sair das extremidades e vai para o ponto Y, ok? É isso que acontece, tá certo? Então, o que vai ter nas extremidades? Vai ser nêutron, porque as cargas vão sair daqui e ir para o centro. E no ponto Y, ele vai ter com excesso de carga negativa, né? Vai ser negativo, né? Lembrando, pessoal, que somente tem força elétrica em objetos em cargas que tenham velocidade, né? Cargas paradas, elas não sofrem ação de força magnética, tá? Tanto é que tem aqui na fórmula, se V é igual a zero, a força magnética é zero, tá? Vamos aqui. Tem um circuito, uma fonte, né? Passa por um resistor. Então, aqui sai positivo e vai pelo polo negativo. Então, a gente vai considerar que cargas positivas se movem, tá? Então, tem aqui, imagina que cargas positivas se movendo. Então, uma placa metálica é ligada no ponto P e que aos polos de uma bateria. Então, aqui, ó, a bateria. Aplicando-se uma placa um campo magnético uniforme, olha aqui, ó, esse X aqui é o campo magnético. Verifica-se a diferença de potencial Mn que aparece entre as placas. O aparecimento dessa diferença de potencial deve-se ao fato de elétrons livres nas placas, ao estabelecer nela uma corrente elétrica. Então, imagina aqui, ó, minha carga ela tem velocidade para cá, né? Então, sai elétron daqui, vai percorrer o meu circuito, né? Bom, então a velocidade está para cima. Dedão é a velocidade, o campo está entrando, a força magnética vai apontar para a direita. Mas a regra da mão, ou melhor, para a esquerda. Mas a regra da mão direita, ela é válida para quê? Para cargas positivas. Então, eu vou só inverter o quê? A ação do campo da força magnética. A força magnética está para cá. Então, ele vai sair, os elétrons vão sair de M e vão para o lado N. Né?
Então, os elétrons eles vão deslocar pelo campo magnético para a lateral N. Isso, né? Então, os elétrons vão sofrer essa ação da força, então eles vão fazer essa trajetória aqui, tá? Vão para esse lado N, tá? Por quê? Porque eu tenho essa força magnética, tá? Então, qual letra que é? Essa aqui, né? Letra A. De Q para P, então os elétrons saem daqui e vêm para cá, e são deslocados pelo campo magnético para a lateral N, tá? Então, mais uma vez, utilizando a regra da mão direita, o dedão é a corrente, os outros dedos do campo. Então, se o campo está entrando e o dedão está para cima, a força magnética está na palma da mão. Mas a regra da mão direita vale o quê? Para cargas positivas. Como eu estou tratando com elétrons, eu vou inverter a direção da força. Então, esses elétrons vão mover aqui de Q para P, só que direcionados para o quê? Para N, tá? Ok? Então, basicamente, esses são os nossos exercícios. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aqui, agora, de força magnética. E força centrípeta. Tá? Por que a gente vai falar desses dois temas? Porque é o seguinte, pessoal. Não sei se vocês notaram, principalmente no último exemplo, que se eu tenho um objeto, vamos supor, tem uma velocidade aqui. Eu tenho um campo magnético entrando. Pode ser positivo, tá? Então tem uma carga aqui, ó. Uma carga positiva, movendo com velocidade. E tem um campo magnético entrando. Usa a regra da mão direita, ele vai sofrer uma ação de uma força para cá. Certo? Então essa aqui é a minha força magnética. Ao passo que essa força vai o quê? Mudar um pouco a trajetória dele. Porque a força retira o quê? O objeto do seu estado inercial. E com isso, essa carguinha positiva aqui, ela vai o quê? Executar a trajetória circular. Se eu tenho trajetória circular, eu posso, então, associar uma força centrípeta. Tá? Então, existe uma força centrípeta em objetos que têm uma força voltada para o centro. Então, de modo que nós podemos falar que a força magnética ela vai ser igual à força centrípeta. Ou seja, a força voltada para o centro. Então, toda vez que uma carga esteja sob a ação de uma força magnética, ela vai sofrer uma ação também na força centrípeta. Tá? Então, essa que é a nossa ideia da aula de hoje. Então, que a força magnética é igual à força centrípeta. Então, todo objeto que está com carga, que sofre a ação de uma força magnética, né, ele vai executar uma trajetória circular. Então, no caso aqui, ó, uma força magnética induz o corpo eletrizado a fazer uma trajetória circular. Certo? Então, esse exemplo aqui, nessa placa aqui, por exemplo, olha só. Essa carga elétrica aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai para esse lado aqui, ó. Certo? Então, eu vou acumular cargas elétricas aqui e aqui vai ficar neutro, né? Certo? Então, pessoal, vocês não depararam com essa fórmula, mas eu vou anunciá-la aqui, que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Vou colocar em vetores aqui. Lembrando que a aceleração centrípeta, uma aceleração ou a força centrípeta, elas são voltadas para o centro. Tanto a força quanto a aceleração, tá? Se eu pegar aqui, ó, eu vou escrever aqui a aceleração centrípeta. Tá? Então, é a força que permite que qualquer objeto execute a trajetória circular. Eu posso reescrever, eu não vou entrar no mérito aqui de como deduzir essa equação, eu posso reescrever a força centrípeta, agora, retirando o caráter vetorial aqui, vou obter somente o valor dela, é igual que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou seja, o raio da trajetória aqui, ó, ele é fundamental para que eu determine essa força centrípeta. Como havia anunciado aqui, anteriormente, que a força centrípeta é igual à força magnética, o que a gente pode fazer então? Que a força centrípeta é a massa, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio,
Isso é igual ao quê? A carga vezes a velocidade vezes B vezes seno de θ. Olha aqui, ó, isso aqui é a força magnética. Isso aqui é a força centrípeta. Certo? Então, o que a gente pode deduzir com essas duas relações? Eu posso, então, falar o quê? Que massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a carga vezes a velocidade vezes B vezes seno de θ. Eu posso cortar V com esse quadrado aqui. Bom, então nossa fórmula vai ficar M vezes V sobre R é igual a quê? V vezes seno de θ. Pessoal, vou falar que meu θ vai valer 90, tá? E o seno de 90 vai valer 1, tá? Seno de 90 é 1. Então nossa fórmula vai ficar assim, ó, MV sobre R é igual a quê? V vezes V, tá? Eu vou simplificar o meu problema, tá? Vou garantir que a velocidade vai estar 90 graus a velocidade vai estar 90 graus do campo magnético. Resolvendo ainda essa equação, eu vou isolar o termo R. R vai ser igual a quê? Vamos, antes de isolar, vamos multiplicar cruzado aqui, no caso. Vai ficar M vezes V é igual a R, E vezes V. Se eu isolar meu termo R, que é o raio de trajetória, vai dar massa vezes a velocidade dividido pela carga sobre o campo magnético. Olha só, pessoal. Essa fórmula aqui, ela me diz o quê? Que o raio de trajetória, o raio que vai executar, que a partícula vai executar aqui no movimento circular, é igual a quê? A massa vezes a velocidade dessa partícula dividida pela carga e dividida ainda pelo campo magnético. Como que a gente decora essa fórmula? Raimundo me deu um químico, tá? Ou seja, se eu tenho a massa, se eu tenho a carga, e se eu sem a velocidade e sem o campo magnético que essa carga tem, eu vou saber o quê? O raio que ela vai ter, tá certo? Então, essa fórmula é bem interessante nesse sentido, ok? Então, eu posso determinar o raio de trajetória circular de uma carga elétrica sobre um campo magnético, e com esse raio, né, a gente consegue fazer diversos dispositivos, né? Por exemplo, um exemplo são um dispositivo seletor de matéria. Vamos supor que você tem um feixe, sei lá, você quer fazer com que o material tenha uma certa pureza, né? Aí o que você faz? Você aplica um campo magnético, eletriza esse tipo de material, cada tipo de material vai eletrizar de uma forma, né? vai adquirir uma certa quantidade de carga. Você tem massas diferentes, você aplica uma velocidade e cada um vai executar uma trajetória circular com um raio. E você pode o quê? Selecionar esse tipo de material. Exemplo, olha aqui. Vamos supor, você tem um material, você vai injetar aqui, aplica um campo magnético, ele tem uma velocidade para cá, né, para baixo, e cada um vai o quê? Executar uma trajetória circular. E cada um tem uma massa. Aí você pode colocar furos aqui, ó, e recipientes, por exemplo. Sei lá, você tem um certo mineral. Esse mineral entra eletrizado aqui com a carga, ou certa, sei lá, partícula, né? E cada partícula vai executar um raio diferente, R1, R2, R3. Né? Então dá para você fazer separação de matérias, né? Purificação de material, utilizando o quê? Campo magnético e carga elétrica. Tá? São vários exemplos. Ok? Pessoal, para dar continuidade e finalizar, o que a gente também sabe? Que, vamos supor, se eu tenho uma trajetória circular, o comprimento total de uma trajetória circular é 2πr, né? Então se um objeto sai daqui e retorna, né? Qual que é o comprimento do estudo? Então se ele sai daqui e retorna aqui, o comprimento L de transferência é 2π vezes o raio dele. Esse aqui é o raio. Né? Certo? Se um objeto, uh, se ele tem uma velocidade para percorrer esse caminho todo aqui, ou seja, a velocidade dele é dada por esse comprimento L sobre o tempo que ele gasta, vou chamar de período. Então, tempo para ele executar uma volta completa. Tá? Então, essa velocidade aqui, eu posso substituir aqui na nossa equação. Então, de modo que o raio ele vai ser igual aqui, a massa vezes o comprimento sobre o período, dividido ainda pela carga e pelo campo magnético. De modo que o L vai dar 2π vezes R, né? Então vai ser o quê? Nós vamos ver que R é igual a massa vezes 2π vezes o raio sobre o período, isso tudo ainda dividido por carga vezes o campo magnético. Então, o raio vai ser igual a quê? A massa vezes 2π vezes o raio, dividido, fazendo essa divisão, mantém o primeiro e multiplica o inverso do segundo. Vai dar o que? Carga vezes o campo magnético vezes o período. Corta o raio com o raio. Ou seja, o tempo que esse elétron vai executar uma trajetória circular dentro do campo magnético vai ser igual a quê? Eu vou passar esse período para cá, né? Multiplicando. Vai ser o quê? 2π vezes M e vezes B. Ou seja, esse tempo aqui é o período que esse elétron demora para executar uma trajetória circular completa. E esse tempo depende simplesmente da massa dele, da carga dele e do campo magnético que ele está imerso. Certo? Então aqui a gente está o quê? Correlacionando a força magnética com força centrípeta, que é uma força lá da mecânica, e com isso a gente consegue determinar o raio de trajetória circular com a carga elétrica sobre um campo magnético, e assim também como conseguimos determinar o tempo em que ele demora para executar uma trajetória circular. Tá?